Boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Vida Plena, só que dessa vez em 2025. Que o Senhor tenha lhes dado um bom ano 2024 e que 2025 seja uma bênção em suas vidas, viu? Essas são nossas orações por vocês, todos. E nós estamos aqui na Constante TV, a nossa TV missionária. E você também pode ser missionário, sabe como? É muito fácil. É só você ir aqui no nosso canal e fazer a sua inscrição, não deixando de ativar o sininho de notificações, deixar o seu comentário, a sua sugestão, a sua pergunta e também a sua crítica. Fique à vontade. E não esqueça também de compartilhar com seus amigos, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seus familiares, o programa Vida Plena aqui da Constante TV, que é um programa feito para você levar a palavra de Deus também através dos nossos assuntos de saúde e também levar conhecimento e dicas de saúde para você. E hoje o nosso programa ele é voltado para a odontologia. E nós vamos ter aqui com a gente o Dr. Márcio Amorim, diretamente de São Paulo, aceitou o nosso convite, está aqui com a gente hoje. E eu quero lhes apresentar o Dr. Márcio Amorim. Olá, Dr. Márcio, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Você, Andréia, boa noite a todos que nos assistem. Eu quero agradecer você, Andréia Oliveira, pelo convite, por todas as nossas conversas que aconteceram no dia de hoje. Você sempre foi muito solícita comigo e está sendo realmente um prazer estar aqui com você. Mas, doutor Márcio, é uma bênção ter o senhor aqui, viu? Ficamos muito felizes. E vamos começar, doutor Márcio. Para mim também. Vamos lá, seguindo com o nosso programa, Vida Plena. Doutor Márcio, sempre que a gente traz nossos colegas aqui, a gente faz uma pergunta. Por que odontologia, doutor Márcio? Fala aí pra gente. Bom, vamos lá, voltar um pouquinho na minha infância. Eu sempre tive, não medo de dentista, tive pavor de dentista. E isso eu tinha alguns primos dentistas, então meus pais me levavam nos primos, né? E com isso eu fui pegando um pouco de gosto, eu já queria entrar na área médica, ou na medicina, ou na odonto. Queria cuidar de gente, né? Sim, cuidar das pessoas. Legal. E meu sonho era ser cirurgião. Eu me lembro que eu tinha na minha casa já o meu nome, Márcio Amorim, cirurgião. Legal. E aí, não foi fácil entrar na faculdade. Quando eu prestei, não era como é hoje, que é um pouquinho mais fácil, existem as vagas, naquela época era bastante difícil. E eu entrei na faculdade de odontologia da Unisa, a Universidade de Santo Amaro. Foram 5 anos gostosos, 5 anos de um grande aprendizado. Logo que eu saí da faculdade, estava surgindo a implantodontia no Brasil. Só que não existia cursos de implante. Aí só tinha, quem tinha um pouquinho mais de posses ia fazer o curso de implante na Europa. Quem tinha menos ou não tinha, fazia algum curso na Argentina, que na época eles eram um pouquinho mais adiantados que a gente. Hoje a gente passou bem eles, tá? E terminei a faculdade, aí entrei no implante. Só que eu sempre gostei de pesquisa. Desde a época da faculdade, queria fazer pesquisa, lia muitas pesquisas, né? E como eu já estava entrando na implantodontia, eu queria aprender mais sobre aquilo que mais interessa para a implantodontia, que é o tecido ósseo. Verdade. E ele não só interessa para a implantodontia, como ele interessa para a odontologia toda geral. odontologia, é verdade. E aí eu gostaria, para eu entender o tecido ósseo, eu tinha que entender as doenças do tecido ósseo. E eu jamais iria encontrar o meu objeto de pesquisa, ou seja, uma doença óssea, e a doença óssea mais comum no mundo todo, que é a osteoporose. Sim. Eu não ia encontrar numa faculdade de odonto mulheres, principalmente mulheres, com osteoporose. Aí eu procurei a Faculdade de Medicina da USP e apresentei um projeto de pesquisa e eu fui aceito como não médico. Que bem, que bem.
e foram 10 anos que eu passei no laboratório do metabolismo ósseo da Faculdade de Medicina da USP, na disciplina de reumatologia. Lá eu sou doutor em medicina. Foi muito gratificante eu estar no meio dos médicos, estar no meio da Faculdade de Medicina da USP, no meio do Hospital das Clínicas, lá que nós desenvolvemos uma pesquisa e, graças a Deus, nós conseguimos até um prêmio em 2007. Eu ganhei o Prêmio Brasil de Implantodontia, onde a gente avaliou a integração dos implantes em mulheres na pós-menopausa com um diagnóstico de osteoporose. E daí me veio essa paixão pelo tecido ósseo, me veio essa minha ligação com a osteoporose, com a Faculdade de Medicina da USP. Estou lá ainda. Hoje eu pertenço a uma instituição médica chamada Abraço, que é a Associação Brasileira do Metabolismo Ósseo. Então é isso. Eu gostaria de passar para vocês um pouco do meu conhecimento em relação ao tecido ósseo, em relação à osteoporose, e tentar fazer um link com a odontologia. Ok, e esse é o nosso tema de hoje. Até esqueci de falar o tema de hoje. Tenho empolgação de lhe apresentar. O nosso tema hoje é saúde óssea, osteoporose e as suas ligações com a odontologia, não é verdade? E hoje, por isso que o doutor Márcio está aqui. E é verdade, doutor Márcio. Vamos começar direto no assunto que é muito importante. Na verdade, segundo a literatura estatística no Brasil, ela é bem relevante em relação a isso, né? Sim, no mundo todo são mais 50 milhões. E a prevalência é muito grande, tanto em mulheres quanto em homens também. E no caso, as mulheres de 50 anos para cima são mais suscetíveis, não é verdade? São, principalmente eu vou explicar algumas coisinhas sobre isso, mas o principal é pela falta do hormônio feminino, que quando entra na pré-menopausa e logo depois da menopausa, o hormônio feminino que ele faz com que exista essa perda óssea, que eu vou tentar explicar para vocês. Começar da base, né, doutor Márcio? Vamos lá. Oi? Vamos começar da base, vamos começar com a aula. Tá legal. Então é o seguinte, eu vou começar explicando o que é o tecido ósseo. Eu preciso falar de algumas coisas que talvez seja um pouco difícil de entender, mas vamos tentar falar com bastante tranquilidade. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. O tecido ósseo, ele é um tipo de tecido conjuntivo, tá? Que ele faz uma remodelação óssea, que vocês vão entender um pouco mais para frente, tá? Ele faz o metabolismo do cálcio e a osseointegração. Tá? Então, o ser humano ele tem 206 ossos. Cada osso logicamente, eu tenho o tecido ósseo, ele tem a cartilagem, ele tem um tecido conjuntivo, ele tem epitélio, ele tem um tecido gorduroso, que é o tecido adiposo, tem vasos sanguíneos, vasos linfáticos que dão vida a esse tecido ósseo. E a parte nervosa que tem é muito importante, tá? O que a gente tem que ter em mente que cada osso é um órgão, tá? Com vida própria, tamanhos diferentes, formatos diferentes, tá? Agora, o osso propriamente dito, ele tem várias funções de sustentação. O crânio, por exemplo, é de sustentação, de locomoção. Nós caminhamos, corremos. E um dos fatores importantes que tem o tecido ósseo é que eles são depósitos de cálcio. Fontes de cálcio, fonte natural de cálcio. 99% do cálcio do corpo humano está no osso. Certo? Certo. E o osso também ele serve como proteção. O crânio, por exemplo, ele protege todo o cérebro. Ele tem essa importância. Tá? A caixa torácica que protege todos os órgãos importantes, vitais, o coração,
pulmão. E de sustentação e suporte, que é aquele osso importante que é o da coluna vertebral, onde deixa o homem de pé e com parte nervosa dentro da coluna vertebral. Tá? Ela protege o tecido nervoso. E também o osso ele forma as células sanguíneas. Pouca gente, às vezes é difícil de entender que o sangue é formado no osso, é formado na medula óssea. Na mastigação, a gente conhecemos principalmente por causa da odontologia. Sim. Na odontologia nós temos dois ossos importantes. Importantes não, os dois únicos ossos da mastigação, da odontologia. Hoje existe outro osso que a gente comenta, que é o zigomático, mas os dois principais, a maxila, que é o osso de cima, e a mandíbula, que é o osso de baixo. Tá? O metabolismo do cálcio é uma coisa muito importante para entender, porque o cálcio é um dos elementos mais importantes da vida. Tá? O cálcio ele está no sangue e mantém o nível de cálcio livre. Tá? Quando esse a gente chama de nível C, por exemplo, se necessitamos de algum cálcio para determinada função, como carregar um impulso nervoso, por exemplo, uma célula nervosa, o cálcio sai do plasma sanguíneo e vai agir nas células nervosas. Então, ele tem essa importância de fazer tudo. O nível do cálcio, que está no sangue, a gente chama de nível sérico, ele irá diminuir porque foi usado. Aí o organismo fica sem o cálcio, e aí vão tirar da onde? É do osso que vem. Tá? Certo. Então, o osso ele tem a parte inorgânica e a parte a inorgânica, que tem o cálcio, o fósforo, o bicarbonato, citrato de sódio, e a parte orgânica. A orgânica quer dizer que tem vida, que é 35%. Nós temos a matriz de proteína e o colágeno tipo 1, que estão dentro do osso. Tá? Certo. Então, a dureza e a resistência do osso, ela tem a junção dessas duas partes, a orgânica e a inorgânica. Isso que dá boa qualidade dos nossos ossos, né? Oi? A boa qualidade dos nossos ossos. Sim, exatamente, porque aí o osso tem a parte elástica e a parte de dureza. Sim. Olhando um osso macroscopicamente, por exemplo, esse aqui é o fêmur, que é um dos maiores ossos que nós temos, né? Ele tem a parte interna, que é a medula, tá? Ele tem a parte cortical. Cortical é a parte externa. Tá? E a parte trabecular é a parte interna, onde existe a irrigação sanguínea, existe a medula óssea. Eu gosto de falar com os meus alunos, eu tento comparar o tecido ósseo com aquele chocolate soufflé. Sim. Ele é muito parecido. E lembra, né, que ele tem aquela parte durinha, e a cortical, e tem a parte porosa no meio, que é a medular. Uhum. Certo? O periósteo é a camada que ele envolve o tecido ósseo. E esse periósteo, ele tem irrigação sanguínea e ele dá vida também para o osso. Tá? Certo. Os nervos, sangue e nervos são dentro e células ósseo-progenitoras. Tá? Então, como eu havia falado, o tecido ósseo tem a parte cortical e a trabecular, e aí tem essa gravura do chocolate soufflé. É verdade. Pronto, olha, dá mais para entender, né? Assim, agora, nesse próximo slide, onde tem Dona Conceição, com 92 anos, Dona Conceição é minha sogra. Olha! E o Guga... E o Guga com 6 anos, meu sobrinho, tá? Olha. Em quase 99% das aulas que eu dou para
dentista, para alunos e para o público leigo, eu gosto de colocar esse slide para tentar dar uma explicação de como o tecido ósseo é. E eu faço a seguinte pergunta para a maioria dos alunos. Eu vou fazer para vocês. Destas duas pessoas, qual delas pode ter o osso mais velho que o outro? Tá? Daqui a pouquinho eu dou a resposta. Então vocês pensam um pouquinho, Dona Conceição ou o Guga. Tudo bem? Então vamos tentar entender o metabolismo do osso, tá? O osso, ele é formado por duas células principais, tá? São as células que regem o tecido ósseo. O osteoclasto, que é uma célula que come osso, e o osteoblasto, que é uma célula que forma osso. Então vamos lá. Enquanto que os osteoblastos, essa gravura que tem montando o tijolinho de uma construção, né? Enquanto as células osteoblastos, ele está formando o tijolinho, ele está formando o tecido ósseo, o osteoclasto está ali comendo o tecido. Retirando, né? Certo? Sim. Ganha de um lado e tira do outro, perde do outro. Exatamente. E eles vivem harmonicamente enquanto um forma, o outro reabsorve. Certo? Nessa gravura do tijolinho que dá para entender direitinho, tá? Os osteoblastos e osteoclastos. Terminou, infelizmente, nosso primeiro bloco. Então eu vou chamar o nosso... Foi rápido, né? E vamos chamar agora o nosso intervalo. Mas a gente vai já correr, a gente vai já voltar nesse assunto. A gente volta já já com o Dr. Márcio para continuar falando, para a gente chegar. A gente começa da base para chegar onde a gente quer lhe informar, lhe dar dicas de saúde. Não esqueça de ativar o sininho de notificação, de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, de nos marcar nas suas redes sociais. E se você quiser rever algum programa, você pode ir lá na nossa playlist. Está disponível para você. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Vida Plena e hoje o nosso tema é um tema assim, importantíssimo para todas nós mulheres também, homens, para todos nós, na verdade. É uma dica de saúde muito importante, falando sobre a saúde dos ossos, osteoporose, e o que isso liga com a odontologia, e é isso que o Dr. Márcio está mostrando para você. Não esqueça, mais uma vez, que você pode ir lá na nossa playlist e pode rever o programa se assim você quiser, ou você pode compartilhar com um familiar, algum colega de trabalho. Fique à vontade, viu? Nós estamos aqui para lhe dar dicas de saúde. E, Dr. Márcio, vamos voltando lá no slide número 20. Então, agora no slide 20, o que eu quero mostrar? Para que vocês entendam esse mecanismo das duas células, tá? Então, por exemplo, faz de conta que essa coisinha verde que eu estou mostrando seja a superfície de um tecido ósseo, tá? Aquelas células que comem o osso, elas se depositam na superfície esse bichinho amarelo que está no slide 21. Certo. Então, esse é o osteoclasto, que é a célula que come o osso. Ela se deposita e já no slide 22, a gente vê que esse osso já está formando uma cavidade, e essa cavidade quem formou foi o osteoclasto que comeu o osso. Sim. Agora, já no próximo slide, que é o slide 23, essas bolinhas que estão depositadas no final da cavidade já são os osteoblastos que começam a criar o tecido ósseo. Certo? Agora, no próximo slide, no 24 e no 25, está o tecido ósseo sendo formado novamente. Depositado novamente, né? Sim, e vai voltando, e vai formando. Por exemplo, agora no slide 27, o osso já está praticamente formado, onde a cavidade ela é preenchida em 21 dias. Em 10 dias,
o osteoblasto come. Em 21, o osteoblasto forma. Tá? Que maravilha nosso corpo, né? Que A maravilha. mineralização completa de 4 a 6 meses. Então, resumindo, enquanto, agora no slide 29, enquanto que o osteoclasto formou a cavidade, o osteoblasto, ele formou. Enquanto um fez a cavidade, o outro formou o osso. Vamos voltar no slide 30 agora, que está a Dona Conceição, novamente. Tá? Certo. O que é essa perda e essa formação, ela se dá um equilíbrio. Enquanto uma forma, o outro reabsorve. Tá? Certo. De 7 em 7 anos, o nosso osso do corpo humano inteiro, ele é refeito. Tá? Não vamos considerar a idade de crescimento do Guga. Tá? Vamos olhar só o osso de uma maneira estática. Tá? Como a Dona Conceição tem 92, o Guga tem 7, provavelmente o Guga ele está com um osso velho. Talvez ele já comece a ter o osso novo nessa sequência. Então, a resposta do que eu falei é a seguinte: qual dos dois pode ter o osso mais velho? É o Guga. É o Guga. Tudo bem? Certo. A gente percebe que no ser humano, que a partir da quarta década, no slide 32, a partir da quarta década de vida, principalmente na pós-menopausa, pela perda dos hormônios femininos do ovário, o estrógeno principalmente, o estrógeno ele age na reabsorção do dente, do osso. Uhum. Ele não deixa que o osso se forma e o osso vai perder. Então, já no próximo slide, mostrando a falta do estrógeno, o que acontece, e são vários ciclos, um atrás do outro, no corpo humano todo, onde a gente mostra, já no slide 35, que existe uma área grande de reabsorção. E no próximo slide, a gente percebe que a massa óssea cai. E já no próximo 37, a gente já tem a presença da osteoporose, ou seja, o osso está com poros, certo? Já está caracterizada a osteoporose. Perde uma qualidade, né? A qualidade do osso, a qualidade da massa. Sim, exatamente. A osteoporose é uma doença caracterizada pela diminuição da resistência óssea e um aumento da sua fragilidade. E isso é suscetível à fratura. E tem como causa principal a perda do hormônio ovário após a menopausa. Sim, portanto, mulheres, é mais comum em mulheres e o envelhecimento. Tá? Sim. Ela é uma doença silenciosa, atingindo, eu falei 5 milhões, não, são 10 milhões. 10 milhões, tá? Sim. E ela causa alta morbidade, ou seja, ela pode causar morte. Tá? E a detecção da osteoporose, principalmente, é através da densitometria óssea. Sim. Tá? Ele é o exame ouro, né? Em relação à porcentagem, no slide 39, onde nós temos uma porcentagem de homens e mulheres, por conta que o papel é a conta que o feminino tem no osso. O hormônio estrógeno, ele produzido pelos ovários, ele tem uma participação muito importante em manter o osso saudável. Quando as mulheres entram na menopausa e ocorre a redução significativa na síntese desse hormônio, ocorre a redução da parte óssea e perde em qualidade e densidade. E por conta disso é que mulheres na pós-menopausa começam a ter risco de osteoporose e fragilidade esquelética. Sim. E é estimada
uma em cada duas, depois da menopausa, poderão ter fratura por fragilidade. É importante que vocês saibam o que é uma fratura de fragilidade. É uma fratura que acontece com qualquer osso da mulher que caia de uma altura, da própria altura. Sim. Porque uma pessoa que cai, por exemplo, tropeçou e caiu, não estava em degrau nenhum. Não é para quebrar osso. Vai se apoiar, Se de osso, fratura a o pessoa punho. tropeçou e quebrou algum osso, é um indício que ela possa ter osteoporose. Porque numa queda da própria altura, o osso vai para quebrar. Tá? Por isso que é importante também nós vermos e falarmos sobre a proteção de uma casa segura, que a gente vai Isso é falar muito um importante. pouquinho mais para frente. Tá? Já no próximo slide, falamos um pouquinho que homens também têm Também tem osteoporose, só que um pouco mais tarde. Nos homens acima de 50 anos podem ter osteoporose. No caso do homem, o risco é menor, pois a andropausa, a menopausa é na mulher, a andropausa é no homem. É um fenômeno mais lento. E a redução dos hormônios masculinos, o andrógeno, se dá de uma forma mais lenta que o que acontece na mulher, quando comparado com a mulher. Essa diminuição mais lenta no homem explica que a osteoporose é menos comum no homem. De acordo com artigos científicos, em cada um homem, 5 após os 50 anos podem ter osteoporose. Porém, os riscos de morte ocorrem decorrência de um tratamento de uma fratura importante que é do quadril, que é uma fratura com alta morbidade, que para se curar dessa fratura é só a nível hospitalar e muitas das vezes em UTIs. O homem, ele responde mais lentamente. Tá? Bom, falando ainda de osteoporose, que ela é uma doença silenciosa. E assintomática, né? A detecção é pela densitometria. Este aqui é um exemplo de densitometria. Sim. Existe uma coisa que eu quero falar, que muitas pessoas que têm osteoporose ou têm osteopenia, que é um grau antes da osteoporose, comenta assim: nossa, eu tenho osteoporose ou osteopenia só no fêmur. Não, então só na coluna. Acontece que os exames são feitos na coluna e no fêmur, na cabeça do fêmur, porque são ossos mais suscetíveis à fratura. E são ossos com características diferentes. Porém, quem tem osteoporose em um osso, tem todos. Tá? De repente, ele age mais, outro menos, tá? Mas a doença é em todos os tecidos ósseos. Tá? Essa máquina aqui no slide 43 é o densitometria, para fazer densitometria óssea. Muita gente se preocupa, até hoje falaram para mim, não quero fazer a densitometria porque tem muita radiação. Não tem radiação. Muito importante. Tá? Mulheres a partir dos 40 anos, dos 50 anos, nós vamos falar um pouquinho de mulheres de baixa estatura, tem que fazer a densitometria óssea. E se der osteoporose ou osteopenia, primeira coisa, procurem um médico, um formado em medicina. Quais especialidades? Um ortopedista, um reumatologista, um endocrinologista, uma ginecologista e um fisiatra. Essas 5 especialidades que cuidam da osteoporose. Certo. Muito importante. Sim, é bem importante porque... E às vezes a pessoa descobre que está com osteoporose ou osteopenia, né? Ainda, e não sabe para onde vai. Para onde que eu vou? Qual o especialista que cuida? Fica meio perdido. Então, essa é uma boa informação. Essas 5 especialidades que cuidam. E os médicos costumam ter essa interação. A minha formação pela Faculdade de Medicina
foi em reumatologia, que é uma das especialidades que Sim, cuida sim. da osteoporose. Mas todas essas que eu citei são capazes de tratar uma osteoporose. E E doutor, como a osteoporose é uma doença silenciosa, e ela é difícil de chegar no médico, então eu e falo, vão ao geralmente, médico. Já, e geralmente pessoas de mais idade ou mulheres ali na menopausa ou pós-menopausa, elas muitas vezes descobrem quando fraturam, né? Infelizmente, exatamente, porque exatamente. ela é assintomático. Praticamente vai Sim, ela é ali. silenciosa, Pois é. E aí ela descobre quando cai da própria altura e sim, fratura um punho, né? e fratura. Sim, O sim. que já é Pode uma dor de fraturar o cabeça. punho, o rádio. Pois é. São, e como essa doença ela é difícil de ser diagnosticada, eu gosto de frisar isso aí. Já chegou no médico, não pare o tratamento. Sim, Depois vocês vão entender porque eu estou falando isso aí. certo. E os tratamentos da osteoporose, que eu coloco no slide 45, né? Eu vou citar, mas são os médicos que vão passar, que é a terapia de reposição hormonal, o roloxifeno, que é um medicamento, calcitonina é outro, cálcio e vitamina D, nós vamos falar um pouquinho à parte, que é muito importante, o PTH, que é o hormônio da paratiroide, e os bisossonatos, que são os medicamentos para o tratamento da osteoporose, que tem se falado muito atualmente, porque esse medicamento, ele estão tendo casos muito pequenos de uma osteonecrose de quem está tomando esse medicamento, uma osteonecrose na mandíbula e na maxila. E eu falo, não deixem, continuem com os bisossonatos. Primeiro, porque ele é muito, a incidência é muito pequena. E ele é efetivo, Segundo, né? comparando com uma doença que causa morbidade, que causa morte, comparado com uma lesão na mandíbula que pode ser tratada, tem que pensar No custo-benefício, em, né? no custo-benefício. Exatamente. Tá? Os fatores de risco para a osteoporose, no slide 46, tá? Um dos principais é hereditariedade, história familiar de osteoporose ou fraturas. É muito importante que saibamos, a minha avó acho que morreu daquilo, teve. É muito importante essa questão para o médico, é muito importante no diagnóstico da osteoporose. Mulheres na pós-menopausa é um fator de risco. Os glicocorticoides, que eu vou falar um pouquinho à frente, que são o uso de cortisonas. Tá? Doenças inflamatórias, como a artrite reumatoide, que se usa os corticoides. Tá? E uma coisa importante, como sendo um indicativo que a gente pode começar a pensar, que é o índice de massa corporal, que não pode ser menor de 19, é um indicativo para a osteoporose. Tá? O que é esse índice? É o peso em quilogramas dividido pela altura vezes 2. Tá? Eu até gostaria de pedir uma coisa para vocês que estão nos vendo, e se vocês quiserem entender um pouquinho mais desse índice corporal, me mande um recadinho no meu Instagram, no privado, que eu ensino a vocês como fazer esse cálculo, eu faço para Olha vocês que e dou legal. algumas dicas se ele estaria ou não em algum índice. Tá? Que Por quê? legal. Hoje em dia, os médicos eles usam um sistema para diagnosticar precocemente risco de fratura, que se chama FRAX. Tá? E esse FRAX ele um exame muito fácil que eu poderia Disponibilizar, né? dar dicas para vocês. Tá? Que legal. Continuando nos riscos de fratura, indivíduos que estão perdendo altura, 2 centímetros em um ano. Nossa, antes eu tinha 69, agora estou com 67. Por que será? É um indicativo. Não quer dizer que você tem osteoporose se você está nesses casos, mas é indicativo para a gente pensar e procurar um profissional.
Indivíduos que já tiveram alguma fratura de fragilidade, aquela da queda da própria altura que eu falei, e os próprios indivíduos com risco de osteoporose. A densitometria óssea, ela é indicada para mulheres após 60 anos e homens após os 70, independente de qualquer fator de risco. Então, qualquer mulher acima de 60, tem que fazer densitometria. Então, doutor Márcio, essas Oi. dicas, esses tipos de instrução e dica é de grande importância, né? Para quem está nos assistindo, de observar ao seu redor, se olhar no espelho, se autoexaminar e pensar, procurar um médico o mais rápido possível, de grande importância. E nós vamos continuar, já, porque olha só, o tempo correu muito rápido, né? E nós vamos já voltar aqui com o doutor Márcio. Eu vou aqui chamar o nosso intervalo, enquanto isso você fique com a gente, nos aguarde, estamos de volta já. Estamos de volta com o programa Vida Plena, hoje o programa voltado para a odontologia, toda a odontologia, e com um tema que está falando sobre a sua saúde óssea, né, osteoporose, com a necessidade de se informar, de procurar um atendimento médico, e qual a ligação desse tema com a odontologia. E quem está com a gente agora é o doutor Márcio. Continuando aqui, doutor Márcio, vamos lá? Vamos continuar sobre os pilares da prevenção em relação à osteoporose. Sim, a prevenção, que é o grande segredo de qualquer doença, qualquer problema, tá? E para prevenir qualquer doença óssea, como a osteoporose, existem pilares que são 3. Primeiro, ingesta, ou seja, ingestão dos derivados do leite. Leite, iogurte, queijo fresco, mussarela, todos os tipos, coalhada, manteiga, não, tá? Pode usar, mas a manteiga não traz o benefício que a gente quer, que é o cálcio. O cálcio que é o grande super-homem para prevenir que piore já, se você já estiver com osteoporose, para mesmo que estagnar, não é? Perdão, não ouvi? A partir do momento que você tem um diagnóstico, infelizmente já chegou nisso, aí você tem que correr atrás do prejuízo. E envolve nutrição. Exatamente. Então, o ideal é, antes de mais nada... Sim, seria maravilhoso. Começar. Prevenção maravilhosa. Antes de sempre. Sim, é verdade. Tá. E o segundo pilar é exposição ao sol. Sim. Pelo menos 15 minutos por dia, braços e pernas. Mas eu tenho medo do sol. Vai passar protetor solar no rosto. Mas pelo menos 15 minutos, braços e pernas, nós vamos ter um ganho incrível de vitamina D, que o osso precisa de vitamina D. E o terceiro pilar é atividade física. Caminhar é bom, nadar é bom, mas musculação é o principal. Tá? Que os músculos que estão ali segurando os ossos, eles que vão nos ajudar a caminhar, a chegar numa idade. Tudo bem? Verdade. Existem outras formas de cálcio? Sim, mas não são como os derivados do leite. Existem cálcios e suplementos que existem, eles formam, a gente tem que ter a certeza que está vindo o cálcio mesmo. Verduras escuras também ajudam, mas a quantidade é muito pequena, que não chega aos pés de um dos derivados do leite. Então pode tentar juntar o máximo de coisas possíveis, né? Sim. E quem tem intolerância à lactose, que hoje em dia muito se fala nisso. Sim, é verdade. Olha, vai ter que entrar com uma suplementação de cálcio. Existe muito modismo, mas existe muita verdade. Tá? Certo. Mas quem realmente tem o problema, e nos veganos, que que eles também têm a sua razão, mas essas pessoas estar alerta se estão suplementando cálcio ou não. Não. Certo. Sobre as osteoporose induzidas por glicocorticoides, infelizmente são doenças que requer o uso desses medicamentos, né, que levam a problemas ósseos. Tá? Cirurgia bariátrica também,
porque pela diminuição do estômago, e o intestino, onde existe a reabsorção do cálcio. Tá? E quais são as relações entre a osteoporose e a odontologia? Sim. Como eu falei no início, o ser humano tem 206 ossos, e um é um órgão distinto. Eles têm vasos sanguíneos, linfáticos, nervos, periósteo, que envolve o osso, né? Tecidos musculares, ou seja, tudo é osso. Então, tudo que acontece nos outros ossos pode acontecer na maxila e mandíbula. Sim. Tá? Agora, no slide 56, onde eu mostro uma radiografia panorâmica, onde nós temos um paciente com perda óssea devido a problemas periodontais. Problemas periodontais significa problemas na gengiva. Tá? E nós temos problema de perda óssea. Então, o que fazer? Tratar, prevenir e, infelizmente, se perdeu o dente, ou se perdeu o dente, temos o implante. E como eu mostro no slide 57, a massa óssea e a qualidade óssea são fundamentais na formação dos dentes, no nascimento dos dentes, na manutenção dos dentes, na manutenção dos tecidos periodontais e na manutenção dos músculos da face. E na falta dos dentes, como eu coloco no próximo slide, no 58, a instalação, osseointegração e reabilitação em casos de implante. E falando de implante, que eu sou implantodontista, esse é o último slide que eu coloquei, eu sou do meio, em 96. E esse da direita é o Branemark, que é quem inventou o implante. Foi um curso que eu fiz com ele em 96 em Roma. Ai, que bênção. Doutor Márcio. Foi sim, viu? Uma bênção, né? Olha. E agora, a história desse Branemark, nós perdemos ele faz uns 4 anos, né? E ele fixou residência em Bauru durante um período. Em Bauru ele construiu o Centrinho, que é um centro ligado para a reabilitação de pessoas que têm amputações de membros, de nariz, de orelha, de boca. E ele fez um trabalho muito bonito no Brasil. É verdade. E o senhor aqui bem novinho, né? 96. Um menino ainda. Foi faz tempo. Né? Que legal. Foi quando eu iniciei no implante. Doutor Márcio, que aula. Que maravilha. São informações assim muito importantes. É legal a gente saber como começa, como é que a gente tem que agir, quando é que a gente tem que se preocupar, procurar médico, procurar um auxílio médico, na verdade. E às vezes o paciente ele chega no consultório do dentista e ele ainda não passou pelo médico, ele não sabe que ele está com osteoporose, por exemplo. Mas ele chega no consultório do dentista e na hora ali ele faz, feita uma radiografia e o dentista pode ser o primeiro a observar isso, né? Sim, é o primeiro, a gente detecta e justamente encaminha o paciente. E tem tudo ligado com odontologia, com a saúde bucal. Sim. Por isso que a saúde bucal é tão importante, né? A visita a cada 6, a cada 3 meses, dependendo da indicação. E doutor Márcio, você está aí em São Paulo, o seu consultório fica onde? Eu coloquei no slide aí no meu Instagram. Certo. Quem quiser me seguir, eu tenho bastante conteúdo em relação ao tecido ósseo, né? Agora, quem quiser fazer qualquer pergunta, eu vou responder todos. É verdade. É verdade. Eu achei o doutor Márcio no Instagram, olhando ali os posts, muito importante, muita dica de saúde, muito esclarecimento, né? Porque se a gente pudesse entrar com a parte precoce da coisa, né? Antes que chegue lá no problema, antes que o problema se instale, seria maravilhoso. Mas depois de instalado, prevenção é a chave. Mas depois de instalado, é correr atrás do prejuízo, não é verdade? Recebeu o diagnóstico ali, corre seu médico e obedece seu médico. Fazendo a dieta, fazendo
aos exercícios físicos, ainda que comece numa caminhada, mas insista, persista, na verdade. As medicações também são importantes. E falar para o seu dentista que você está em tratamento. Caso você chegue no consultório já em tratamento da osteoporose, é importante que esse seja falado, seja colocado ali na sua ficha. Sim. Informando o seu dentista que está fazendo uso de BSF, né? Sim. E doutor Márcio? Continue. Oi? E continue usando. E doutor Márcio, então o senhor pode fazer as suas considerações finais, passar o seu recado aqui para a gente, os nossos telespectadores. Bom, o recado principal é o meu agradecimento. Tá? Foi bem bacana, passou rapidinho. Bem rápido. Poderia ficar falando o dia inteiro assim. É verdade. E me pôr à disposição de vocês, quem quiser estiver assistindo, Manaus. Você vai visitar rápido, daqui a pouquinho, né? Você vai visitar, né? Nos fazer uma visita aqui. Oi? Daqui a pouco o senhor vem nos Sim, fazer uma visita aqui. Com certeza. Meus 2 filhos já conhecem. O meu filho, Luiz Felipe, ele tem uma ação numa localidade bem no interior do Amazonas. Olha que legal. Eles chamam Por um Sorriso. Bem interessante. Olha que legal, que máximo. Depois só nos passa as informações. Sim. Doutor Márcio, Passo. quero muito lhe agradecer. Entrando em contato com o senhor, a sua recepção, a sua disposição. Foi uma bênção, é uma bênção para a gente poder lhe receber aqui. Uma bênção para mim também. Com todas essas dicas de saúde para as pessoas que estão nos assistindo, elas vão poder assistir novamente, porque se você quiser ver, você pode ir lá na nossa playlist, pode clicar ali, assistir novamente, assistir de novo para tirar as dúvidas, para gravar melhor na memória, e também pode repassar para os seus conhecidos. Ali na nossa playlist, não só do Vida Plena, mas de todos os programas da Constante TV. Tá bom? E doutor Márcio, muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E esperamos novas visitas do senhor aqui com novos assuntos. Se Deus quiser. Muito obrigada, doutor Márcio. E você, obrigada por estar com a gente nesse primeiro programa aqui da Odontologia de 2025. Que 2025 seja uma bênção para você. Nós vamos finalizando aqui com um versículo bíblico. Nós falamos de saúde, do nosso corpo físico, mas também da nossa saúde, da nossa vida espiritual. E é para isso que a Constante TV está, para levar a palavra de Deus até você, até a sua família, para te edificar com os nossos programas daqui. E lá em Provérbios, capítulo 3, versículos do 5 ao 7, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, derrame bênção sobre as suas vidas, sobre a sua família. E nós vamos estar aqui com o programa Vida Plena. Até a próxima, se Deus assim permitir.